Agora, no mundo do trabalho, a arbitragem ela sempre esteve presente. Veja, recentemente, com a Constituição de 88, você tem uma menção expressa à arbitragem no artigo 114, sempre que a negociação coletiva não for possível, né? Inclusive, com a emenda constitucional 45, essa menção continua. Então, se você for hoje à Constituição Federal, parágrafo 1º, artigo 114, vai estar lá previsto, né? Se as partes não chegarem a uma conciliação, então poderão eleger árbitros, né? Mas não somente aí. Alguns anos depois, em 93, a Lei Complementar 75 estrutura o Ministério Público da União. E um dos ramos do Ministério Público da União é o Ministério Público do Trabalho. Lá no artigo 83, no inciso 9, diz que os procuradores do trabalho poderão ser árbitros com o mero requerimento das partes. Então, veja, uma menção expressa, né, à arbitragem dentro do campo do mundo do trabalho. No mesmo ano, a Lei de Portos antiga mencionou a arbitragem. E a nova, se você faz a consulta, a Lei 12.815 de 2013, 12.815 de 2013, ela menciona novamente a arbitragem. E conjuntamente com outra lei que positiva a arbitragem no mundo do trabalho, faz de uma forma um pouco diferente, um pouco interessante e talvez bem peculiar e característica. Essa outra lei que estou falando, ela é de 2000. É a Lei 10.010 de 2000. 10.010 de 2000. Essa lei federal, ela regulamenta o plano de participação nos lucros e o plano de participação nos resultados. Era uma forma de incentivar uma forma menos onerosa de distribuição e de remuneração dos empregados. E lá na Lei 10.010 de 2000 e também na 12.815 de 2013, existe a seguinte previsão. Sempre que houver negociação e litígio entre as pessoas que estão discutindo aqueles interesses, pode ser eleito um árbitro. E o árbitro vai poder decidir aquela questão. Inclusive, recentemente, essa lei de 2000, que trata sobre PPR e PPL, foi alterada agora em 2013, para ainda fazer menção assim: poderão ser eleitos árbitros devendo o procedimento atender a Lei 9.307/96. Para fazer essa complementação, né, dizendo que a lei ela vai reger realmente aquela situação, a lei da arbitragem, não é? Então, nós temos algo muito curioso, que é exatamente nessas duas leis, a formação de uma comissão paritária, que essa comissão paritária, quando não for em grado de solucionar, elas devem escolher árbitros. E aí esse árbitro ele deve fazer uma arbitragem chamada arbitragem de ofertas finais. A arbitragem de ofertas finais é aquela que o árbitro não tem tanta moral assim, não. Na verdade, o árbitro ele tem que escolher entre as duas pautas. Ele ouve um lado, ouve o outro lado e escolhe uma das duas opções. Ou a de uma parte envolvida no conflito ou da outra pessoa envolvida no conflito. É uma arbitragem de ofertas finais. Ele tenta negociar, vai negociando até chegar naquelas duas últimas situações e aí ele escolhe um ou outro, né? Então você pode observar que, na verdade, a arbitragem ela não é algo afastada do mundo do trabalho, nem é algo que é inédito, né? Porque, na verdade, a gente vai passar mais tempo aqui falando sobre a parte mais polêmica, que é a arbitragem no dissídio individual. Aí é polêmico, né? Mas, falando sobre essa legislação, você vê que no direito coletivo, a arbitragem ela é bem presente, inclusive do ponto de vista positivo. Não é, professor? O que é que acha? Tem aí o seu microfone. Professor, bom dia, né, a todos. Não, realmente, no direito de trabalho coletivo, né, já é uma realidade bem aceito e bem amplo. O grande problema, como dito, da arbitragem é no individual, né? E eu vejo muito claro essa questão
talvez não só do direito do trabalho, mas o que eu enxergo é que existe um problema, né, para se admitir a arbitragem e a mediação, geralmente quando as partes não estão em pé de igualdade, não é? Que é o que acontece no direito do trabalho quando o trabalhador ele é hipossuficiente, não é? O mesmo problema a gente vai enfrentar nas questões de direito administrativo, né? Onde já que se começa a admitir a mediação e a arbitragem, mas ainda tem uma resistência forte. Por quê? Porque o Estado está em outro patamar com relação ao administrado, né? Então eu vejo muito claro, sempre que há ou geralmente, né, quando há um outro exemplo, no direito do consumidor, se temos um contrato de adesão, onde ali vai estabelecer onde tem uma cláusula de compromissória, vai ser afastado pelo judiciário facilmente, entendeu? Então, a primeira dificuldade que eu vejo é essa, né? Diante dessas dificuldades, o que eu acho primordial? Encontrarmos soluções